Estamos iniciando mais um ponto de encontro. Nós vamos entrevistar Aloísio Braz, o Boi, o Aloísio Boi, presidente da Câmara Municipal de Araraquara. Passados praticamente 150 dias desde que assumiu a cadeira de vereador e o cargo de presidente na Câmara, um dos três poderes da nossa Constituição, é a primeira vez que o Boi ele está aqui em nossos estúdios. Agradecemos por esta entrevista. Não digo que seria, evidentemente, Boi, uma prestação de contas, mesmo porque seria muita pretensão da nossa parte. Mas é uma entrevista em que, através de todas as ferramentas das redes sociais, o nosso portal, Facebook, YouTube, Instagram, todas essas ferramentas poderão ajudar a esclarecer, a propagar, a divulgar algumas posições do cenário político-administrativo aqui de Araraquara. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Ivan. Já estendo o agradecimento a toda a sua equipe, né? E também ao público que te acompanha o portal RCA. E a gente está à disposição sempre. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado você pela gentileza, né? Bom, Boi, você teve que encarar pelo menos dois problemas nestes 150 dias. Um deles ocasionado por uma declaração da Filipa Brunelli, que é do conhecimento de todos. Ela, na oportunidade, disse que irei denunciar a sujeira que lá habita, dando um duplo sentido em uma troca de farpas com outros vereadores. Mas deu a entender que o problema era dentro da Câmara, onde coisas que deveriam ser do conhecimento público, segundo ela. Agora, passado esse período, as coisas voltaram à normalidade e o que ficou efetivamente esclarecido após essas declarações? Então, é muito importante a gente fazer esses esclarecimentos, né? Porque até no momento que a gente vive agora, por causa da pandemia, então muitos serviços home office, até os gabinetes, então é algo diferente das outras legislaturas, porque a gente está tendo contato muito presencial do dia a dia dos vereadores, que muitos estão trabalhando home office. E no caso dessa declaração da Filipa, foi no calor de um debate. São vários vereadores de primeiro mandato e ainda não aprenderam a conviver que o que mais vai ter na política é o contraditório. E naquele momento ela defendia uma pauta da LGBT, de uma moção de repúdio, de uma lei estadual, e teve votos contrários. E no calor da expressão, e até percebi isso no momento da sessão, que era podridão, ela estava falando de pensamentos, porque ela não aceitou naquele momento o contraditório, né? E aí deu duplo sentido. Lógico que depois da fala da vereadora, eu, graças a Deus, consigo conversar com os 17 vereadores, né? Então eu tenho um diálogo muito profundo, dia a dia com todos, tenho essa liberdade, tanto por telefone, presencial, e isso é uma função do presidente, até para sentir o clima político, administrativo da casa. Conversei em seguida com a Filipa, e ela me falou que era nesse sentido. Eu falei, mas vai dar problema a sua fala. E deu, né? Deu na imprensa, deu nos pares, e aí foi um exercício de muita conversa dos dois lados. E ontem, na sessão dessa última terça, a Filipa se retratou novamente, falando que ela se expressou erradamente mesmo, e de forma muito madura, até porque o tempo, a convivência vai dando essa maturidade para os vereadores, principalmente de primeiro mandato, que é normal. E depois de muita conversa, a gente conseguiu novamente, nesse assunto, finalizar com também a tranquilidade dos dois lados, serviu de lição, porque amanhã pode ser um outro vereador que está passando por esse contraditório de a ideia dele ser reprovada, né? E foi muito tranquilo, assim, a partir de ontem a casa nesse assunto está pacificada. Então, mas só que agora você tem outro problema, que é da assessora de Luna Meyer, que foi exonerada, tendo em vista
a sua ausência no gabinete motivada por um afastamento de saúde, segundo ela, ao mesmo tempo em que ela estaria trabalhando no seu escritório particular. Novamente, uma declaração, ela dizendo: novas surpresas virão. É uma frase com características intimidatórias, é indiscutível isso daí, mas como é que você, como o paizão de lá, tenta resolver agora esse outro problema? Então, tem essa parte institucional, que a gente tem que ter muita responsabilidade. Mano. Qualquer denúncia que venha, de qualquer segmento, de vereadores, funcionários, a gente tem que sair da parte pessoal e ir para a parte institucional. O que a parte institucional pede? Que a gente apure a verdade, somente a verdade. Nesse sentido, quando veio a denúncia, eu tive a tranquilidade de chamar o jurídico, a procuradora da casa e a parte administrativa, a diretoria administrativa, e a vereadora. Falou: olha, estamos com esse problema, eu não posso prevaricar, quero ouvir da vereadora, quero ouvir a forma jurídica da gente tratar. E aí tinha um entendimento de que poderia abrir um PAD, um processo administrativo. Eu falei assim: não, eu não vou abrir um PAD sem ver o que de fato é a verdade, né? Porque pode ser uma denúncia falsa, né? Então eu não posso ter, né? Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Então abriu, né, uma sindicância que é investigar a denúncia e aí tem que, infelizmente, às vezes as pessoas podem falar: é perseguição. Não, isso é o que tem que ser feito. Né? Clareza em tudo que é órgão público e tudo que envolve o dinheiro e o patrimônio público. E aí abriu uma sindicância, comunicamos à vereadora, e a vereadora, o presidente, ele assina a exoneração e admissão de qualquer funcionário, inclusive dos 2 assessores, que é direito do vereador. Mas tanto a exoneração e como também a contratação de um assessor parlamentar do vereador é indicação exclusiva do vereador, que é um cargo de confiança. O que o presidente assina? Ele assina todo o trâmite, se foi tudo perante a lei, o que pede o regimento interno. Aí você assina: olha, está tudo de acordo com a lei, inclusive no processo tem a nomeação, a exoneração assinada pelo vereador, porque é de confiança dele. Naquele momento, já como a assessora já estava no período que ela se afasta pelo INSS, que já não é remuneração da Câmara, sim do INSS, já dá direito à vereadora exonerar. E foi a decisão pessoal da vereadora. O que é a decisão pessoal? O cargo, eu sempre falo assim, Ivan, que o gabinete do vereador é uma embaixada. Eu administro a Câmara como presidente por 2 anos, né? Mas dentro do gabinete é 100% responsabilidade do vereador. Então eu não posso proibir a vereadora de contratar ou exonerar qualquer pessoa que é da confiança dela. Então a relação de confiança, quem vê é a vereadora. Não pode ter interferência. Isso. Então a partir do momento que ela fala: olha, eu vou exonerar, e legalmente ela pode, juridicamente, ela disse naquele momento: eu não tenho mais confiança na minha assessora e vou exonerar. Agora, a relação de denúncia, o que aconteceu dentro do gabinete, e se vai ter outras denúncias ou não, é uma coisa muito pessoal das duas e do dia a dia das duas. Mas eu agi legalmente tudo que a lei exige na Câmara. Ô Boi, mas ainda que a gente está conversando sobre a Carla Missurino, que a gente respeita muito, sim, é evidente, com certeza. Tá certo? Até mesmo como profissional da área Sim. de advocacia, nós sabemos que ela foi desligada da Câmara, mesmo estando afastada por atestado médico, que apontava hipertensão, a síndrome de pânico e depressão, segundo ela, doenças adquiridas no exercício da função de assessora parlamentar. Trabalhar com político realmente causa tudo isso? Olha, mano, eu vou responder por mim. Estou no meu 3º mandato. Os 2 primeiros mandatos, os meus 2 assessores ficaram 8 anos comigo. Me honra muito isso. Eu não troquei nenhuma vez. Você não causou esse tipo de situação? E eles, porque como você sabe, eu fui candidato a prefeito, eles trabalharam com o Gerson e estão 4 anos com o Gerson e continuaram com o Gerson. Então tem uma nova equipe agora e também não troquei. Então assim, eu tento construir no dia a dia com meus assessores um laço
de uma pessoa só. O gabinete ali é um mandato só. Então, por isso você tem que escolher bem os seus assessores para ser uma coisa produtiva. Infelizmente, tem vereadores que têm essa dificuldade, porque o vereador ele acaba ficando muito mais com seus assessores pessoais ali do que com a própria família. Então, relação pessoal, interpessoal é muito difícil. Então, lógico que vai ter vários problemas, mas cada vereador tem um perfil. Então, assim, principalmente vereadores novos, eles vêm com muito dinamismo, com muita vontade, isso é natural, mas depois eles veem que no dia a dia tem que ter muita conversa, muito diálogo, tanto com os pares, como com os assessores, como os funcionários de carreira, com a imprensa, e sabe que ali é um contexto diferente de quem está fora e quem está dentro. E quando você vivencia dentro e você vê que tudo aquilo que você está fora, que você criticava, condenava tal, e lá dentro vê que é diferente... O mundo é outro. A adaptação leva um pouco de tempo também. Então, você chegou num ponto que realmente eu tinha necessidade de saber. Embora sejam duas situações extremamente distintas, você acredita, por sua experiência, né, evidentemente, que duas políticas ainda novas, a Filipa e a Luna, ainda que bem intencionadas, elas estão pagando pelo noviciado? Eu acredito que sim. Eu acredito que assim, aquele afã de querer fazer. Sim. E elas comentam, elas conversam no dia a dia isso. Que mesmo eu conversando com a Luna, todo esse processo aí, ela mesma faz uma autoavaliação, que lógico que a pauta dela, principalmente defesa dos animais, a vontade de mudança, de fiscalizar, de dar todos... isso não parou. Que bom que não parou. Porque é uma responsabilidade muito grande ser vereador. Mas o modo de agir, ela mesma, ela faz uma autocrítica que ela mudou muito nesses 5 meses, porque ela viu esse outro lado, ela viu também como constrói tanto um projeto, um requerimento, uma indicação, o dia a dia, as políticas ali, você tem que fortalecer a maioria, e aí tem que ter muito convencimento, né, na política. Mas... o que eu vejo, assim, tanto dela e da Filipa, que eu passei por isso e outros passaram por isso e vão passar, você aprende muito mais com o erro do que os acertos. Exatamente. Então, assim, a grandeza do vereador é saber que ele errou e deixar ali o erro dele. Ou isso eu já fiz, não vou fazer mais. Essa construção desse caminho eu não vou. E elas são muito inteligentes e por isso que estão lá como vereadoras. E eu tenho certeza que, assim, no término desse primeiro ano, a gente vai passar para os outros momentos desses, né? Pelo amor déjà de vu. Deus. E é isso que vai dar musculatura, para quem quiser se fortalecer na política. Ô Boi, você é uma pessoa extremamente ponderada, equilibrada, como disse no início, é até visto mesmo como um paizão a consertar aquilo que os filhos estão cometendo de pecado dentro de um poder legislativo. Hoje você, em sã consciência, pode dizer, pessoal, vamos devagar que o andor é de barro? Eu falo todo dia para todos. Eu falo, não, eu vejo assim que os vereadores não podem, né, por mais que tenha uma pandemia, que tenha uns entraves, os problemas, nunca perder aquele ímpeto de vontade de fazer, de melhorar a vida das pessoas, de criar projetos, de construir. Mas eles têm que saber que isso tem que ter construção, senão não dá certo, né? Eu procuro, lógico, eu tenho muita honra de falar isso, eu estou no meu 3º mandato, tive a honra já de ser presidente, hoje me sinto muito mais preparado para ser presidente, eu vivo isso no dia a dia, até vereadores que não votaram em mim, acharam que eu como presidente, eu ia, nossa, votou em mim, não. Pelo contrário, eu tento mostrar para eles que eu estava preparado para ser presidente e tento passar não só a amizade, mas também a parte administrativa, o que precisa, como conduzir algum processo, algum requerimento, alguma indicação que não está travada, como conversar com o secretário, isso. Passar um pouco do que eu vivi nesses 3 anos. Mas eu vejo que o momento hoje, mano, do extremismo está muito forte. Quem é esquerda, quem é direita. E a gente encontrou isso no início da Câmara Municipal. E dá para controlar isso? Hoje eu vejo que a relação, vou citar nomes aqui, do
do Patriota, do Podemos, que estava muito acirrada, principalmente com a bancada do PT, hoje eu vejo eles se conversando. Isso é bom para a cidade. Eu vejo o doutor Garrido, tivemos um projeto, ele ligou para o vereador Edson Hell, o vereador pôs a secretária Saula, ele trouxe os outros do Patriota, e isso é importante, saber que a gente pode discutir as ideias, mas temos que saber conversar com os pares, conviver, porque projetos maiores precisam de todos. Então eu vejo o atrito que estava muito forte do Carlão do Joia, do Marquese, do Garrido e do Linneu, com os vereadores do PT, principalmente, que eram os dois extremos, direita e esquerda. Eu vejo no dia a dia que eles estão se conversando. Nas nossas reuniões internas, eu vejo tanto o lado da esquerda e o lado da direita estendendo o diálogo. E isso eu vi um amadurecimento assim, muito importante para uma Câmara que renovou 12 vereadores. E não é fácil. A gente vê na rua esse extremismo, a direita contra a esquerda contra a direita. E para a cidade, o que está acontecendo na Câmara Municipal hoje, depois de 5 meses, eu acho que vai ser muito importante para o decorrer dessa legislatura. Ô Boi, como você disse, esses políticos, esses vereadores eleitos, eles chegaram com o intuito, evidentemente, de pregar um tipo de ideologia, e o que se obteve foi um distanciamento praticamente entre as pessoas, e agora essa situação você tenta reconstruir com ponderação, com equilíbrio. Mas você também acha que hoje nós podemos dizer que tanto esquerda quanto direita já podem sentarem-se à mesma mesa? Então, isso eu não estou vendo a nível nacional, e também não estou vendo a nível estadual. Mas eu vou ser assim, não vou ser verdadeiro se eu falar para você que eu não estou vendo isso a nível municipal. Graças a Deus, quem ganha é a cidade. É a cidade. Eu vejo hoje aquele medo, por exemplo, do Patriota conversar comigo, achar que eu estou com uma pegadinha num projeto, com uma segunda intenção. Hoje eu não vejo isso. A desconfiança. Desconfiança. O lado do Patriota com o PT, essa desconfiança não. Eu vejo, sim, hoje, uma confiança mesmo. A gente está conseguindo criar uma relação que pode discutir o contraditório, pode votar contra o projeto da Filipa, contra o projeto da Luna, mas um amadurecimento de poder conversar antes dos projetos, depois explicar por que vai votar contra e construir projetos juntos. Eu estou vendo vários projetos de frente de estudo, com o Patriota, com o PT junto, com os vereadores de centro, sabe? O Edson Hell, o Lucas Greco, juntos, num mesmo projeto. Eu vi o último projeto aí de frentes de estudo por vários temas, que eles estão juntos. Então, para estar junto, tem que conversar, para criar propostas em cima de uma frente de estudo da volta da atividade econômica, de pauta religiosa, de pauta LGBT, de educação. Eu estou vendo vereadores juntos, trabalhando juntos, e eu estou vendo grupo de vereadores de vários segmentos visitando todas as escolas, todas as creches do município para fazer um trabalho do que pode melhorar, ajudar a Câmara ajudar a melhorar a volta às aulas, essa retomada. Então eu estou vendo os vereadores conversar, sentar junto, fazer reunião junto, isso é muito produtivo. Qual a influência da pandemia nesse relacionamento dos vereadores? Você acredita que presencialmente seria muito mais complicado dominar os ânimos de cada parlamentar neste momento, ou do jeito que está sendo online, as coisas elas tendem a seguir um caminho de calmaria? Hoje eu vejo que, de tudo que eu te relatei aqui dos extremismos, no começo, aquele ímpeto, vereadores novos, as reuniões online foram produtivas, porque a gente pôde fazer as reuniões mesmo com a pandemia em alta na cidade, o que a gente vivenciou muito triste, mortes, contaminações, e foi obrigado a continuar tendo as reuniões, porque toda reunião tira a verba daqui para pôr na saúde, tira a verba da cultura para pôr na saúde, vários remanejamentos para a gente poder dar o mínimo que uma pandemia exige da saúde, porque o mais que faça não dá conta, não resolve, mas tinha que ter as sessões para a cidade não parar, principalmente na saúde. As reuniões online, nesse âmbito
de nova legislatura, de conflitos, que a gente já falou de 2 aqui, teve vários internamente e tal, ela foi positiva. Por quê? Agora, voltando a presencial, isso que eu te falei da conversa, da relação dos vereadores, tá mais tranquila, porque se tivesse já no começo presencial, a gente ia ver, às vezes, embates que poderiam sair da normalidade, com até ofensas que eu vivenciei, ofensas muitos em outros mandatos que não foram uma experiência positiva, até da política tão desgastada, a população em casa acompanhar, às vezes baixaria, as pessoas agredirem uma outra. Então, eu acho que hoje a volta da presencial, depois desse processo de desgaste que é normal de uma nova legislatura, ela está mais tranquila para ser presencial, porque muitas feridas já foram ajustadas, muitos comportamentos. Tem alguma previsão, Boi, de quando vamos voltar com a presencial? Olha, eu decidi nessa semana, como a gente tem um recesso de 2 sessões no mês de julho, da gente depois do recesso voltar ao presencial, se Deus quiser, as vacinas vindo como estão vindo, mais gente imunizada, a contaminação caindo, a ocupação de leito, acho que as reuniões presenciais também elas são essenciais. Seria em agosto? Sim. Certo. Bom, Boi, você está acertando a casa, está tendo um controle sobre o ânimo dos vereadores, ainda que as ideologias são bem diferentes. Mas, de repente, após um estudo e uma demonstração de força da comunidade política, o Edinho teve, inclusive, uma participação em que ele pediu que todos se unissem em torno da cidade e você conseguiu também ter um controle sobre isso na Câmara Municipal. Com todo esse clima de tensão, vocês conseguiram dar um certo equilíbrio a isso. Mas eis que vamos entrar num período eleitoral. Será que tudo que foi construído, a ideologia ela não vem mais forte daqui a algum tempo e vocês poderão ver tudo que foi construído no chão? Sim, Ivan, eu vou te falar assim com muita tranquilidade porque eu vivenciei isso. Araraquara e MDB, que é o partido que eu presido hoje com muita honra, teve 30 anos de oposições ferrenhas um com o outro, PT e MDB. Isso é notório, todo mundo vivenciou isso. Quando chegou a pandemia ano passado e a gente viu a dificuldade que ia ser, não para Araraquara, para o país, todos os governantes, né? Falta de recurso e a gente não sabendo o que vinha para o futuro, teve uma decisão nacional do MDB, através do Baleia Rossi estadual e chegou a municipal, da gente tentar deixar um pouco de lado essa ideologia partidária para esse momento e tentar compor o governo, no caso local o PT, para o bem da cidade, porque é momento difícil. A gente viu que a gente passou no começo desse ano, que só no mês de fevereiro morreu mais araraquarenses do que o ano todo. Olha que coisa triste. E a gente está vendo o que aconteceu no pico, que chegou a ter semanas que foram 7 araraquarenses por dia, 9 num dia, muito triste. A gente viu ter que fazer lockdown, fechar tudo. E isso com um equilíbrio da Câmara. Imagina se tivesse uma Câmara barrando tudo que passa, tendo dificuldades. Então aí foi uma construção interna no MDB, muito difícil, para a gente, na executiva, passar uma composição do governo. Correto. E aí a prática que a gente ia vivenciar isso. Então, nesse momento, a gente teve a decisão certa, porque a gente tirou a parte de revanchismo, ideologia, de disputas passadas com PT e MDB e fez o melhor para a cidade. Por quê? Por mais que a gente tenha tudo isso que a gente conversou aqui de vários partidos na Câmara, uma Câmara desunida contra o Executivo nesse momento, a cidade paga um preço caro. Seria o caos. Então, assim, esse equilíbrio de dar governabilidade para o Executivo, para o prefeito, na minha concepção, foi muito importante para esses 5 meses, no momento mais difícil de Araraquara, a gente conseguir segurar
a parte política para ele fazer os decretos, as ações, que algum ponto talvez excedeu, exagerou, mas a gente viu um resultado. E sem a governabilidade na Câmara, um prefeito não consegue administrar uma cidade sem pandemia, imagine na pandemia. Então esse equilíbrio, eu acho que foi muito importante, pensando na cidade e na população, e numa pandemia. Mas essa composição de governo para esse momento da cidade, de uma pandemia histórica muito triste, que a gente já deixa os pesares, as famílias que perderam seus entes queridos, vários amigos, todo mundo sabe o que está passando no dia a dia, não vai ter como construir isso nas eleições, como você falou. Cada um vai ter seu caminho. Isso é da política, e isso não teve, em nenhum momento ficou na mesa que a gente ia compor o governo, dar sustentabilidade de governança, e iríamos estar juntos daqui 2 anos. Isso não passou e não vai acontecer. Acho que o MDB vai ter o seu caminho, como o Patriota vai ter, como o PP vai ter, o Democratas vai ter, o Cidadania vai ter, o PSL vai ter. Isso é da política, é ocupação de espaço, é ocupação de governança, e isso não dá para a gente enganar que isso vai acontecer. Você não acredita que seja egoísmo partidário? Porque a divisão de votos é evidente, que aquele que não tem votos lá fora não vai conseguir se eleger com os votos aqui de Araraquara. Então eu vejo como araraquarense, lamentavelmente, quer dizer que exista ainda esse instinto, né, político partidário que vai fragilizar a eleição do ano que vem. Nós vamos continuar sem deputados. Concordo plenamente com você, mas eu tenho que falar a verdade. É o que eu sinto hoje nos bastidores, já várias pessoas se lançando. Não, eu também sinto isso. Sem sentar numa mesa e compor algo que seria importantíssimo novamente, porque essa pandemia não vai acabar assim. A gente vai viver ela o pós-pandemia, mesmo depois de todo mundo imunizado, que aqui em Araraquara vai precisar de geração de emprego, trazer empreendimentos, trazer indústria, trazer formação, capacitação, reestruturar a saúde, que ela ficou jogada de lado. Por que jogada de lado, Ivan? A gente passa um momento muito difícil, que eu vivo isso dia a dia. As cirurgias eletivas. Hoje é só Covid. Quem precisa fazer a cirurgia de hérnia, cirurgia do que for, de um simples problema de articulação na mão, está jogado de lado há mais de 1 ano. E para recuperar toda essa fila, vai ter que ter um orçamento, uma recomposição na saúde local de todos os municípios, principalmente do nosso município. Se você fazer uma pesquisa, nossa, o número é infinito hoje de pessoas que estão na fila de cirurgias eletivas. E qual o prazo que você dá para a existência de uma retomada de um trabalho coletivo em que todos os setores eles poderão ser atendidos? Quanto tempo você acha que vai tudo isso? De forma muito responsável, por isso que Araraquara teria que ter um representante estadual e federal daqui a 2 anos. Tomara que amadureça esse pensamento, e eu vou trabalhar nesse sentido de ter uma união, mas eu acho difícil hoje eu responder essa pergunta no hoje, mas enquanto todo mundo não estiver imunizado, não dá para a gente visualizar o futuro. O nosso compromisso agora é imunizar as pessoas, e aí todo mundo tem que sentar, tirar novamente o revanchismo e fazer um plano de crescimento, falando em Araraquara, um plano de crescimento na parte de emprego e renda e, fundamentalmente, 2 pilares que você fala, sempre fala isso, mas não é a realidade. A educação, os nossos jovens, eu tenho um filho de 9 anos, perdeu socialização, fazia karatê, fazia natação, fazia catecismo, ia na escola. Hoje ele está quase 1 ano e meio só dentro de casa, não tem mais a vontade de ir na escola, tem medo, porque a TV só fala isso, morte, 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 né? E as crianças hoje de 7, 8 anos estão muito avançadas do que era criança de 7, 8 anos há décadas atrás. Então, assim, temos que fazer um trabalho muito forte de recuperar a parte social desses jovens para as escolas e, acima de tudo, a parte da saúde, ela vai ter que retomar todo o que foi deixado de lado, e justamente, porque temos que salvar vidas, né? O que está matando hoje é o Covid, que está acabando, a gente viu que destruiu, cada família tem uma situação muito difícil,
mas as cirurgias eletivas estão de lado. Estão de lado. Tem pessoas na fila, já estavam na fila e ficaram esse ano passado, e vai ficar esse ano todo na fila. Só se opera com urgência. Só se opera com urgência. Não adianta. Se você for hoje e está lá na fila de espera, você vai continuar. E aí a pessoa está com dor, está perdendo mobilidade, está perdendo emocional, está ficando depressiva. E a gente vai ter que, o mais rápido possível, fazer um plano para recuperar as cirurgias eletivas. E pela sua convivência política nos meios administrativos, nesta sua interação com o executivo, você acredita que ainda nós temos um preço elevado para se pagar para que possamos ter tranquilidade? Sim, a sociedade toda tem um preço muito caro. Todo mundo está pagando uma conta que ninguém se programou para pagar. A gente está vendo as famílias que você fala assim, eu tenho uma pessoa indo lá buscar uma cesta básica no CRAS, mas ele tem, na garagem dele tem carro. Tem um carro financiado em 40 meses. Tem a casa financiada. No mínimo, né? A casa financiada em 20 anos. E está desempregada há mais de um ano. Ele, a mulher e os filhos. Aí vende a casa está financiada, vende o carro está financiado. E aí você olha que aquela família está precisando do acolhimento social, está precisando de emprego, está precisando de alimento no momento, está precisando de problema psiquiátrico, de uma psicóloga, de um psiquiatra para cuidar da parte emocional, e ainda tem a discriminação da própria sociedade. Pô, esse cara aí vai pegar a cesta básica. Então, se essa família que estava estruturada está precisando, imagine aquele que não estava, que já está na faixa da pobreza, já está no cadastro único. Então, é um preço muito caro que a sociedade vai pagar. Ô, Boi, você vem de uma família humilde, você é da periferia, tanto quanto eu. A gente praticamente passou dificuldades na infância até atingirmos os nossos objetivos. Não que a gente possa dizer isso para que se tenha piedade de nós, absolutamente. Eu considero esse período mais importante da minha vida, porque foi com ele que eu aprendi e aprendi pelo sofrimento dos meus pais. Mas hoje, quando você vê uma situação como essa, em que as pessoas estão, de uma forma, na miserabilidade, qual é a sua sensação após esse período de convivência da sua infância até hoje, relembrando as situações que são ocasionadas pela pandemia, levando as pessoas à miséria? Olha, eu vou falar a verdade. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe não tinha como trabalhar, porque tem que cuidar de 7 filhos. Naquela época era escadinha. A gente saiu do aluguel, eu já tinha 18 anos. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu nunca passei fome. Hoje eu tô vendo pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, passando fome. Isso é triste de ver. Em pleno 2021, pessoas ao seu lado. E é lençol curto, eu tento ajudar, faço campanha, encaminho para a Secretaria de Ciência Social, encaminho para a CRAS, a gente faz mutirão, pede doação para empresário. E às vezes consegue. Mas as pessoas, além de passar fome, estão perdendo a dignidade. Querer trabalhar e não poder. Às vezes se sentir impotente. O filho pediu um alimento e você não poder dar. Isso é muito difícil para um pai de família honesto, se sentir impotente. E aí a responsabilidade de você, da imprensa, de nós que estamos hoje no momento muito... Porque eu queria ser vereador, Ivan, onde que a cidade está crescendo, eu ir lá no bairro tentar levar melhoria, levar uma creche reformada, levar uma empresa para aquele local, como eu vi lá na Santa Clara, levar a FATEC, mudar toda aquela... melhorar a autoestima das pessoas. E hoje a gente está levando alento, tirando recursos da cultura para tratar o Covid, para comprar oxigênio, tirando dinheiro da educação, porque está 4 meses parado e tem um orçamento lá, dá para retirar. Pô, tirar recurso da educação, nós estamos votando esses projetos. É triste demais para o vereador sabendo que ele está enfraquecendo áreas que você sempre defendeu. Que vai depender no futuro. A gente estava debatendo que o governo federal cortou verba das universidades federais, inclusive a UFSCar.
E aí onde a gente fala, poxa, a gente teria que estar investindo na ciência, na tecnologia, nas pesquisas, e estamos cortando. Então, assim, olha, a gente vai pagar um preço muito caro. E aí a cidade que estiver mais organizada, e eu luto para isso, Araraquara, tirando essas partes políticas, por isso que eu falo, nós temos que tirar e sentar com o patriota, sentar com o PT, com cidadania, sentar com o prefeito. Era muito triste eu ver vereador falando assim, eu não vou falar com o prefeito. Tem que falar, pô. Você não votou nele? Não votei. Mas ele é o poder constituído. É ele que vai executar, os secretários dele. Então a gente tem que estar próximo para passar a demanda da população, porque o vereador é o cargo mais perto das pessoas do dia a dia. E uma pandemia, a nossa responsabilidade, Ivan, aumentou muito. E nós temos que ter essa consciência de falar com os empresários que alguns segmentos a gente sabe que teve a dificuldade, mas não pararam. A parte de combustível, a parte de remédio, a parte de alimentos, empresas que conseguiram se reinventar, e como a própria Lupo, está aqui, ó, ela se reinventou, fez máscara, exporta, e está conseguindo manter 5 mil funcionários. Que bom que a Lupo, já pensou se a Lupo quebrasse? Eu não estou falando de forma negativa para a Lupo, não, estou falando de forma positiva. Que bom que ela se reinventou e conseguiu manter 5 mil funcionários. Olha o caos que é essa cidade. Então nós temos que conversar com a parte de indústria, a parte de comércio. Teve que, por mais que tenha pandemia, teve que dar essa volta das atividades econômicas para manter um pouco de emprego que tem, mas todo mundo vai ter que sentar na mesma mesa e projetar um novo futuro para Araraquara, porque é muito triste ver o que a gente está vivendo, mano. Então, a história política de Araraquara praticamente ela se divide em duas épocas, antes e depois da pandemia, porque nós vamos sair de uma situação e vamos ter que imaginar uma reconstrução da nossa cidade, principalmente na parte econômica. Você, a partir desse instante, com o ano eleitoral se avizinhando, você tem o entendimento de que vai dar para fazer isso ou nós vamos ter que esperar passar o período eleitoral de 2022 para que tenhamos um caminho mais aberto? Não, eu vejo que não dá para esperar. As lideranças de nossa cidade, que tem força a nível estadual, a nível federal, tem que fazer repactuar, fazer um pacto, independente se eles quiserem ser candidato, mas Araraquara em primeiro lugar. Nós temos que conversar com o nosso prefeito, ele é o prefeito por mais 4 anos, 3 anos e meio, ele que vai dar o norte na execução desse processo pós-pandemia, e o prefeito sabe da responsabilidade dele, mas nós, vereadores, temos uma responsabilidade enorme de dar esse equilíbrio e de trair, cada partido trair a sua grande liderança. O MDB tem o Marcelo Barbieri, que tem força, abertura no Estado, na União, mas tem o Baleia Rossi, que é o presidente nacional, que é de Ribeirão, que está sempre em Araraquara. E todos os partidos têm o seu grande representante, a nível estadual e federal. E se nós conseguirmos separar essa parte de campanha, de eleição, e pensar primeiro em Araraquara, todo partido, patriota, cidadania, todo que tem representatividade, tem que dar sua contribuição. É saber fazer a política sem ódio, como o finado Bruno Covas disse a frase dele, que só vai para frente se conseguir separar o ódio da política. E agora, tudo que a gente falou aqui, do que está vivendo as pessoas de bem, o que menos tem que ter na sociedade e na política em qualquer lugar é ódio. A gente teve que na dor, como você falou, um momento que está na história, a gente nunca vai apagar essa cicatriz dessa pandemia. Quem não reavaliou os seus conceitos de família, de amigo, de pessoa? Tem pessoas que saíam de casa só para criticar, só para apontar defeito. Está superado, ele está fora da moda. Ele tem que sair de casa hoje para dar um bom dia, para tentar ajudar, para dar o seu melhor, para apontar o caminho, não o defeito. Quem não sai de casa hoje para fazer isso, faz o que a pandemia está pedindo, se isola, fica em casa. Hoje não tem que sair para prejudicar as pessoas, para dificultar o caminho certo. Eu não sou candidato a nada, porque eu tenho cobrança. Eu fui 3 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, estou atual presidente da Câmara, mas não vou ser candidato a nada. Seu partido terá candidato?
Possivelmente sim, né? Porque tem essa pressão partidária que a gente estava conversando, mas eu queria muito construir, conversando com os outros partidos, algo que fosse positivo para a cidade, porque Araraquara ficar sem um deputado estadual, mas estou desgastado a política é eterna. Cidade que tiver um deputado estadual, federal, incumbido dessa missão de representar para trazer os recursos da melhoria, a cidade vai sair na frente. E Araraquara não pode ficar para trás. Então, assim, eu vou trabalhar nessa linha. Por isso que eu não quero ser candidato a nada, porque eu estou focado no mandato de vereador, na minha... assim, eu tenho muita fé. Eu acho que eu não estou de graça presidente da Câmara num momento desse. Poderia ser outro, poderia nem ser estar eleito entre os 18, porque eu fiquei 4 anos fora. Agradecer a Deus, né? Então, assim, é uma missão de muita responsabilidade, de muita importância. Eu durmo e acordo sabendo disso. Que um erro meu ali pode prejudicar uma coisa que pode acontecer na cidade. E eu não posso ter ódio, ego, preciosismo, vaidade. Eu tenho que ter lealdade e compromisso com a cidade e com as pessoas que estão aqui. Uma conversa aí de aproximadamente 30 minutos com o Boi, presidente da Câmara em Araraquara. Alguns pontos esclarecedores que refletem efetivamente aquilo que a nossa vida política está passando neste exato instante de pandemia. E sempre que o Boi vem aqui para ser entrevistado por nós, é lógico que nós nos sentimos engrandecidos, afinal de contas, ele traz com clareza, traz com objetividade a situação em que nós nos encontramos, principalmente neste período de pandemia. E hoje não foi diferente. O Boi, ele veio, ele trouxe a realidade que estamos vivenciando e essa demonstração de equilíbrio, de ponderação que o cerca, pode contribuir, logicamente, em muito com a política de Araraquara. Algumas perguntas foram colocadas, nós acreditamos, principalmente, que essas relacionadas ao período eleitoral que nós vamos viver ainda é muito cedo para se discutir, mas, de qualquer maneira, pelo menos o pontapé inicial foi dado. Boi, agradeço de coração pela sua simplicidade, pela sua franqueza nas respostas, e isso nos dá conforto e nos dá alento para que tenhamos realmente uma cidade bem melhor no futuro. Com certeza, eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, não para toda a sua equipe. Eu acho que tem que ter transparência na Câmara nesse momento, mas é só para desejar, agradecer a quem te acompanha, e a gente tem que ter muita fé e esperança. Essa é a palavra-chave. Fé e esperança, e dias melhores virão para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, né? Exatamente. Um abraço. Muito obrigado. Aloísio Boi, presidente do MDB em Araraquara, presidente da Câmara Municipal, ele esteve conosco neste ponto de encontro. Um trabalho esclarecedor sobre vários aspectos e que demonstra o equilíbrio político deste representante do povo. Muito obrigado a todos, muito obrigado João Henrique, que esteve nos assessorando tecnicamente neste ponto de encontro. Até a próxima.